Senhor, meus irmãos. É isso que vocês vão hoje aprender nesse ensino. O que tem trazido esse sangue lavado para os dias de hoje? Vamos lá, vamos aqui. Igreja, você ouvindo esse hino da harpa cristã, número 39, né, mais alto que a neve, muito cantado também nas santas ceias de todo o Brasil. Vamos lá, igreja. Olha essa parte, ó. Se nós a ti confessarmos. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Escute. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o Deus. Para aqui. Se você pegar esse hino, que é cantado na Santa Ceia, vai dando like, vai compartilhando, porque esse é um ensino muito grave, tá bom? É muito grave. O que eu vou estar trazendo para vocês é gravíssimo, tá bom? É gravíssimo. E isso hoje foi revelado por irmã Cleide, eu passei por cima, tá me dando uma palavra. Então vai lá, comenta, já manda no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, depois deixa seu comentário, deixa o seu joinha e vamos embora para que esse vídeo alcance milhares de pessoas do engano. Bom, hoje é engraçado, você está vendo esse hino, se você meditar na letra desse hino, ele fala do sacrifício de Jesus, aí depois, no meio do hino, ele começa a falar sobre a sua luz e depois da conversão, se a gente se arrepender, ele nos purifica, nos lava e ainda nos coloca em algo maneiro para morar com ele. Bom, aonde aconteceu, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo é gravíssimo, é gravíssimo. É algo, olha cara, é algo que não dá para acreditar. Não nós temos mais condição de acreditar. O que está acontecendo? O que nós estamos comendo desse pasto que, segundo Jesus, era tão verdejante? Segundo Jesus disse que esse pasto, se entraria por ele, acharia pastagens verdejantes. Nós estamos comendo é merda, estamos comendo é bosta, o que estamos comendo? Estamos comendo bosta, cocô. É isso que estamos comendo. Porque essa vinha, os malfeitores entrou pela porta sem pedir, arruinou a porta, meteu o pé na porta, sem autorização do próprio Deus, e aí entraram na vinha e estão dando merda para nós comer. Merda! Merda, merda, merda! E eu vou explicar por quê. Alguns fatores importantes da nossa conquista, hoje ser chamada igreja, foi a conquista através do sangue derramado dos nossos irmãos que morreram na arena de Roma, como no quintal de Damasceno, onde os cristãos eram pendurados na cruz, e ali eles jogavam açúcar derretido no corpo dos cristãos para as abelhas comerem, picarem, encher de abelha, ou outras também atividades de massacre que tinha na época da grande ruína, um grande massacre, a igreja católica, você que é católico, né? O Papa também hoje pega esse ponto de responsabilidade, mataram mais de milhões de cristãos. Não mataram, torturaram, decapitaram, arrancaram pele, arrancaram o olho vivo, fizeram coisas absurdas na grande hierarquia da grande Babilônia de Império Romano. O que vemos, o que está acontecendo? De um tempo para cá, o evangelho vem sofrendo, vem sendo descascado. E por que o evangelho vem sendo descascado? O evangelho hoje é igual uma banana. Banana você não come com casca, você tem que descascar ele para ver o que tem de bom por dentro. E hoje o evangelho, a maior riqueza que o evangelho tem, são fiéis, pessoas que temem a Deus, e se Deus falou para trazer os dízimos e oferta, o povo teme a Deus e por isso vai obedecer. Então, aí que entrou o evangelho podre. Cascaram a banana para ganhar o dinheiro do povo, a fidelidade do povo para com Deus. Olha que vídeo forte esse que eu estou fazendo aqui, igreja. Compartilha, por favor, em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando com a gente. Por favor, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. E deixe seu comentário que no final não é importantíssimo. Vamos aumentar, não é por visualizações, não tem comercial esse vídeo. Só se essa música tiver, mas não tem. Então foram descascando o evangelho e comendo da fruta que ele produziu, ou seja, da riqueza que o evangelho produziu.
Então, lá em livro de Judas, fala um pouquinho sobre esses tais. Os tais que entraram na vinha sem permissão. Não foram ungidos por Deus. Não foram chamados por Deus. E, automaticamente, colocaram a riqueza do Senhor em segundo plano, que a maior riqueza de Deus não é ouro e nem prata. Jesus mesmo, ele nunca na Bíblia Sagrada você vê Jesus falando das coisas aqui de baixo. Jesus não vê falando do dinheiro, da prata, do ouro. Ele não fala nada disso. Ele fala de uma riqueza que há de vir. Algo que ainda não desceu o coração do homem, o olho do homem nunca viu. Então Jesus fala, se você tem dois, divide o que tem. Então Jesus nunca se enriqueceu, ele nunca promoveu o evangelho para ganhar ouro e prata, ao ponto que ele mesmo recusou a oferenda de Satanás no deserto. Tudo isso te darei, mas nada disso me importa, adorarás somente teu Deus, e só ele servirás. Então Jesus ele não tinha onde morar ainda na cabeça, então ele não veio para ganhar riqueza humana, porque ele sabia que a glória do homem é como a erva, que logo se desvanece. Mas o que aconteceu? Como Mamon é um deus desse mundo, o deus do dinheiro, da fortaleza da riqueza, é um deus cheio de ouro, anéis nos dedos, cabeça de boi, de bezerro, o que Mamon fez? Mamon incentivou pelo seu espírito homens a ter status na casa de Deus, levar o evangelho e gostar de comer da gordura das ovelhas e se enriquecer e ficar em seu próprio domínio. Então o que aconteceu? Ao ponto do tempo do evangelho de sangue, virou o evangelho do conforto. Nós vemos que antes era sangue, Estevão morreu, Paulo morreu, Pedro morreu, era a vida dos homens, era negar a sua própria família e ir por cidade em cidade pregando arrependimento e o evangelho. Eram açoitados nas praças, eram decapitados, eram homens levados à prisão, espancados ao meio do povo, ficaram seminu, jogavam na beira da cidade, passavam fome, naufrágio. Em tudo isso eles caíam, eles sofriam para que o nome de Jesus fosse glorificado e que as almas viessem a ser salvas. Automaticamente, de um tempo para cá, o sangue foi parando de ser derramado. Por quê? Porque as palavras dos profetas, elas foram esquecidas na mente daqueles que tinham espírito. Porque entrou o espírito no meio do Espírito Santo, entrou o espírito do engano. Automaticamente o espírito do engano, ele vem pregando às vezes as coisas, que Jesus Cristo salva, liberta e cura. Mas que ele vem também dizendo que Jesus salva se você der o seu carro, o seu dinheiro. Jesus, ele quer o seu dízimo. Traga o teu dízimo, a tua oferta para a obra desse Senhor. É fácil sentar nessa cadeira, fazer uma live, querer like, querer visualizações, colocar um comentário aqui e colocar anúncio aqui no canal, anúncios de mulher rebolando, ganhar em cima do teu dízimo, em cima da sua oferta, em cima do YouTube. Então, o Mamon, o que ele fez? Você tem dom de Deus? Então é o seguinte, o que o apóstolo Paulo disse, olha, chegarão uns dias que eles vão se desviar por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, será a raiz de todos os males? Vão desviar profetas, assim como Balaão queria profetizar contra Israel por causa do dinheiro. Então, você vê uma mescla de homens de Deus com os dons do Espírito Santo, mas ganhando dinheiro com os dons do Espírito Santo. Eu conheci pessoas, mulheres profetisas que têm o dom de Deus, que é dado sem arrependimento, que abriu casebres de profecias e cobra R$300 para profetizar, para ter visões e sonhos, e tem os sonhos. São concretizados? São, porque Deus dá o dom sem arrependimento. Então você pode estar lá no mundo, lá jogado, o teu dom não vai sair de você, você não perde o dom, isso é mentira, que enterra talento, isso é mentira, não enterra coisa nenhuma. Se ousar, usa, Deus usa ainda, porque é dado sem arrependimento. Agora, o que aconteceu? Por causa de muitos isso, eles desviaram a fé. Então, automaticamente, hinos como esse, você não vai ver mais. Hinos como esse, você não vai ver mais dentro da casa de Deus. Você não vai ver mais pessoas cantando, chorando, arrependidas. Por quê? Porque hoje o evangelho virou um espetáculo. Você percebe uma coisa, prenderam vocês em 4 paredes e uma porta da frente. Você entra por ali, você chega a entrar por ali. Quando você entra, o pastor te faz você de presa. Você tem que ficar ali das 7h30 até as 9h30 e escutar o que ele tem para dizer. Muitas vezes não é Deus falando, porque você sai do mesmo jeito que você entrou. Você não tem vida espiritual restaurada, você não tem um novo nascimento, você não tem nenhuma prática de poder de renúncia. E por que não tem? Porque aquele espírito que estava sobre Pedro, que quando ele recebeu lá em Atos 2,
e ele proclamou dizendo: arrependei-vos e seja batizado para receber o dom do Espírito. Essa pregação, ela acabou. É uma pregação agora de autoajuda, é uma pregação agora de você, é uma terapia, são psicólogos da fé. Eles não pregam mais contra o adultério, contra a prostituição, eles não pregam mais contra o segundo casamento, eles não querem saber nada disso, eles não querem saber disso, eles só querem saber do teu bolso, da oferta que você vai mandar para a sua igreja. Eles não saem de casa, não se preocupam nem com o órfão e nem com a viúva, são espetáculos de pastores. Olha aí, esse jejua, olha eu aqui no monte, ó, batendo no peito como os fariseus. Jesus falava: esses fariseus, eles batem no peito quando jejuam, não façam como eles, se afasta deles. E hoje, olha no monte, filma aqui no monte, olha no monte, galera, estou aqui fazendo uma live aqui no monte. O monte não era lugar de separação? Mas não, o monte é lugar de live no monte, né? Estamos aqui no monte para mostrar para todo mundo: eu jejuo, eu oro, eu consagro, e vocês não fazem isso. São fariseus, homens que estão cada dia mais ganhando espaço na internet, na mídia e na sua vida. Mas o que devemos entender é que nós estamos diante de uma profecia que deixamos de tomar condição de conta. Por quê? Porque esta profecia, ela veio e ninguém percebeu. A profecia de 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, no versículo 3 e 4, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo mandando uma carta: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é isso que está acontecendo. Apostasia é quando homens não sangram mais, é quando o evangelho não incomoda mais. Apostasia é quando aqueles faziam uma coisa, agora retrocederam a fazer aquelas outras coisas, voltaram às suas às velhas práticas, deixaram de anunciar a verdade por conta do quê? Por medo de perder filho, esposa, família, por medo de falar: se eu morrer, meu filho vai ficar com quem? Minha mulher, eu tanto amo ela, se eu morrer ela vai ficar sozinha. Mas amaram mais o pai, amaram mais a família, amaram mais os filhos. Tem mulheres que o marido fala: não vai para a igreja hoje, ela cata com a biblinha dela, coloca embaixo do rack e vai chorar no quarto e não vai para a igreja. Ela não tem coragem de falar assim: ô Satanás, está repreendido, tu não é o meu dono é Jesus. Aí Paulo vem dizendo: olha, se o marido não consiste em coabitar, que separe, ninguém foi chamado para ser serviço ao homem. Isso vice-versa, mulheres e homens estão passando por isso dentro de casa, tudo frouxo. Por que não larga do segundo casamento? Porque o marido trabalha e dá de comer para você. Então você só pensa em comer, beber, regalia, não quer sofrer pela verdade e sair do segundo casamento. E é isso que vem trazendo essa essência de destruição, essa essência de abandono e essa essência do evangelho apóstata que estamos vivendo nos últimos minutos. Não tem como mais acreditar que nós podemos triunfar sobre uma situação tão tenebrosa, tão agressiva dos últimos minutos. Então, antes que virar apostasia, vai vir quem depois? Ele falou: vai vir para se revelar o homem do pecado, que é o anticristo. Então nós estamos já perto do anticristo. Por quê? Os apóstatas vão adorar o anticristo. E ainda vai levar milhões que eram escolhidos de Deus cegamente para o seu lado também. Então, nós estamos vivendo esse tema. O tema da mensagem da cruz sumiu das igrejas. Ninguém mais prega sobre o inferno, sobre a condenação, sobre a crucificação. Ninguém mais prega sobre o arrependimento e tampouco de amar o teu próximo. Então o amor, a crucificação e o juízo final desapareceu da casa de Deus. Saquearam a casa de Deus, transformaram, fizeram esse negócio de templos. Depois que inventaram esse negócio de templo, acabou com o evangelho brasileiro, acabou com o evangelho mundial, porque ninguém sai mais de lá. E quando sai, finge que não vê o mendigo na rua, finge que não tem tráfico de droga no seu bairro, finge que não tem a menina novinha descendo em cima da pica dos outros, e assim começa o evangelho maldito, sabe? Que vê a prostituição em alta, que vê o cigarro, a maconha, a bebida, bares lotados, e um bando de frouxo, o evangelho frouxo, maldiçoado, que não é de Deus, que vai todo mundo para casa assim. O primeiro é o pastor que se esconde, e em segundo é os membros, porque ele ensinou os membros a se esconderem. Então, a realidade que ninguém quer ouvir, a realidade que ninguém quer escutar. E essas mensagens que eu estou dizendo para vocês, era para estar relatada aos quatro cantos dessa terra, mas quem está pronto para ouvir a verdade? Então, é aí que está acontecendo. Depois dessa apostasia, a caverna dos salteadores, exatamente. Tem Jeremias capítulo 7, Lenão. Boa.
caverna de salteadores. Eles fazem uma caverna só para eles, para roubar o povo. Aí prometem cura, prometem que é homem de Deus, que se você der a oferta nessa obra, a sua vida vai crescer, vai multiplicar o seu carro, vai multiplicar a sua casa. Então, se você olhar bem, o quantos pastores estão se levantar no YouTube, você não sabe quem ungiu eles a pastores. Eles colocam e mandam homens ungir eles. A unção de homem não funciona para pastores, gente. Pastor que foi ungido por homens, isso não é de Deus. Isso é apostasia. Eu vi aí um pastor na internet, o outro pastor derramando azeite na cabeça dele. Aonde está na Bíblia isso? Aonde está na Bíblia isso, gente? O azeite só foi dado para ser ungido a homem enfermo. E o presbítero tem que ungir com azeite. Aonde na Bíblia Sagrada diz que tem que jogar azeite no pastor? Misericórdia. Coisa de Saul e Davi já acabou. Coisa de Saul e Davi e de Samuel acabou. Chega, agora é chamado por um dom espiritual, pelo chamado espiritual. Então estamos usando os demônios. As igrejas, pode trocar a placa, não precisa colocar mais igreja, coloca Umbanda, porque agora estamos chamando os demônios só para brincar com eles, porque quando uma pessoa manifesta na igreja, tem que ter acompanhamento em casa, porque senão volta 7 vezes pior. Mas aí eles gravam na internet, olha o demônio tal, mas tem que dar assistência espiritual. A pessoa vai voltar aquele demônio pior do que a vida daquela pessoa, se torna 7 vezes pior do que aquela. Então, todas as vezes que a gente for manifestar um demônio, a gente tem que dar atenção na Bíblia e na casa da pessoa, falar para ela, olha, você tem que fechar a porta agora, ficar meia hora, 1 hora no mínimo. Mas estão matando as almas, estão fazendo com que o povo viva de uma forma, qualquer forma. Aí os pastores ficam, olha aqui, eu sou ungido, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer, eu sou eu. A vanglória, a soberba, a presunção, tomou conta dos tempos. E o que está acontecendo? Automaticamente Jesus está irado com isso. O nome de Jesus está se acabando. Se você pegar nessas plaquinhas, que diz assim, ó, 8º avivamento da igreja tal, fogo cai do céu. Você vê, preletores. Um está assim, ó. A outra irmã está assim, ó. Outro irmão está. Outro irmão está. Tudo nos cartazes. Você não vê o nome de Jesus ali. Você não vê o nome de Jesus nesses cartazes. Você só vê eles, as fotos dos grandes, de quem vai pregar, de quem vai orar, de quem vai... É lamentável o que está acontecendo com a igreja brasileira. É lamentável o que fizeram com o nome do Santo Jesus Cristo, que é rei acima de todos, que tem todo o poder, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado somente para ele. É lamentável o que fizeram com a igreja de Jesus Cristo, que veio através do sofrimento de Pedro. Lamentavelmente, estamos vivendo nos últimos minutos, as últimas pragas dessa terra, que é a apostasia, uma delas, né? Então, olha só, quando o anticristo vier, ele vai se sentar na onde? Dentro do santuário de Deus. E por que ele vai sentar no santuário de Deus? Porque o santuário de Deus é onde você congrega. Porque aí a sua igreja está preparando o anticristo. Ó, que forte essa revelação de Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4, santuário de Deus. O que é o santuário? O templo. Ele vai sentar dentro e cima do teu altar, pastor. E já está começou a acontecer. O espírito do anticristo. O que é o espírito? Aquele que não profere Cristo como seu Senhor. E isso é o espírito do anticristo. O anticristo é todo aquele que não confessa Jesus como Salvador. E realmente, nós não estamos confessando. De boca sim, mas de ações não. Deixando o pobre com fome, deixando o povo sofrer e catando dízimo e roubando. Então, automaticamente, em 2 Tessalonicenses está dizendo que esse anticristo vai governar as igrejas. E ele vai se proclamar que ele é Deus, que ele pode, que ele tem contato com o céu. E é o que está acontecendo hoje. Quantos anticristos se levantaram na terra? Jesus falava isso. Pastores falando que ele é Deus, quase Deus, um santo homem de Deus. Um santo e maravilhoso e imaculado homem de Deus. Nada que é pecado falar que o homem é um homem de Deus, mas estão se promovendo em cima de muitas coisas pequenas. E muitas coisas pequenas, como aconteceu aí, vocês viram aquele menino que morreu no monte, um pastor lá orando, o cara já colocou lá, pastor do monte, eu sou pastor do monte, proclamando morte de pecadores. Nós vivemos um tempo onde está a ruína tomou as chagas da terra, que esse pastor um dia blasfemou, falando que o diabo que me usa, foi esse mesmo, né? Falando que o diabo que me usa, ele falou que o diabo anda comigo 24 horas,
blasfema contra o Espírito Santo. Então, você vê uma realidade tão tenebrosa de homens que estão fazendo da casa de Deus a sua própria mercadoria. Estão fazendo, promovendo em cima de situações angustiantes, como vemos também Bispo Macedo, como vemos também Valdomiro Santiago. Estamos vivendo esse tempo. Um tempo da última hora, um tempo do fim. Um tempo da última hora, que ainda viesse apostasia, que cegaria multidões, que cegaria o tempo do fim. Olha só, quando lá em Lucas, quando ele falou, que vai chegar um tempo que as pessoas vão ouvir, mas não vai ter fundamento, porque é pedra, não tem raiz. Então, automaticamente que não tem raiz, não tem como dar seu fruto na estação própria. Então, algum tempo, eles desistem. Lá em Lucas 8,13 fala isso, sobre a parábola do semeador, que aí ele vai lá desistir. Ele vai falar que, não cresceu, não germinou. Por quê? Porque esse sofrimento dessa situação, essa pedra que colocaram em cima do campo de Deus, chamado coração dos homens. E essa pedra, quem colocou essa pedra? Esse esfriamento, por que aconteceu esse esfriamento? Por que tanta mentira feijoada dentro do templo? Por que tanta mentira? Para que tanta mentira? Para que tanto sensacionalismo? Para que tanto sensacionalismo em um vídeo? Para que tanto sensacionalismo no nosso canal? Para 1 milhão de inscritos, gente. É muita gente. Eu já tenho mais de 1 milhão, eu tenho 2 canais. Para que inscritos? Para que visualizações? Para trazer algo que não edifica a vida de uma pessoa? Nós estamos num tempo onde realmente paramos de pregar o arrependimento, e isso está acontecendo. É o que está acontecendo na terra, e era necessário acontecer. Era necessário, era necessário acontecer esse tempo presente, Vamos ver agora sobre Jeremias. Lá em Jeremias, ele dá uma mensagem muito importante sobre alguma coisa que estava acontecendo também com o povo de Israel, que aconteceu também com eles. Eles também blasfemaram, estavam afastando de Deus e não perceberam. Aí Jeremias, lá no capítulo 2, se você quiser ver aí, eu sempre pego o que está na Bíblia, no 11, 12, está escrito assim: alguma nação já trocou seus deuses, e eles nem sequer são seus deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espante-se diante disso, ó céus, fique horrorizado e abismado, diz o Senhor. Peraí, escute bem o que eu estou falando com vocês, presta bem atenção. Quando ele fala de deuses aqui, ele não fala somente de feno, de palha e de bronze, ou de madeira ou de ferro. Ele fala de homens que se levantariam também para receber glória humana. Homens que receberiam glória humana. Entende? E isso está acontecendo, são deuses. Deuses. Tem pessoas que quando vai no culto, quando é o Zezinho da farmácia pregando, ninguém vai. Mas se for um Júnior Trovão, lota, eles pagam para entrar. Isso são deuses. Cuidado, meus irmãos. Cuidado o que você está fazendo. Peça entendimento ao Senhor Jesus. Porque o próprio Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas, mas por sinais vocês lotam as igrejas, mas não por arrependimento. Sinais, palavras de autopromoção. Estamos perdendo a essência daquilo que é real, daquilo que é prático, daquilo que é verdadeiro. Fizemos a nossa igreja de espetáculo, de picadeiro, onde você vai lá para ver o pastor revelando, onde você vai lá, ninguém se arrepende, todo mundo vai embora com a Bíblia nas mãos. Tá certo? Então, o problema é a ética, o problema é essa apostasia. Quando ele fala em 1 Timóteo, lá no capítulo 4, 1 e 3, ele fala assim, cuidado, vai chegar um dia da apostasia, muitos apostatarão da fé, e vão seguir espíritos enganadores e doutrina de demônios. Igreja, doutrina de demônios. O que aconteceu? Quando o Espírito Santo testificou a nós em oração, por que a sã doutrina, os ensinos santos, que é essa doutrina, que essa doutrina não é cabelo, não é depilação, não é nada disso. Isso é mentira, isso aí é uma mentira dos pastores. Isso não é sã doutrina. Isso é sã doutrina espiritual, que é diferente. Na Bíblia não fala sobre depilação, não fala nada disso, tá bom? Então isso são doutrinas do Espírito. Para quem ora muito vai entender o que eu estou falando.
Para quem não ora, não vai entender por que não tem temor de rapar a perna. Então, o que nós estamos vendo? A maturidade, ela está decadente. Então, automaticamente, por falta de orar, por falta de buscar a Deus, por falta dessa ética moral, o que devemos fazer? O que devemos fazer por causa dessa ética? Devemos entender que o tempo se aproxima e as pessoas vão parar realmente de guardar os bons costumes que vêm do Espírito. Então, eles vão vir a doutrina de demônios, né? Doutrinas de demônios. Meus irmãos, doutrinas de demônios. Na África, o que mais tem é homens endemoniados fazendo sinais. Homens com espírito africano de demônios fazendo sinais. E muitos brasileiros falam, vai um homem de Deus. Como mais de 10 pastores brasileiros que eu já vi aqui na internet, falou que recebeu a unção de Tebechojwa, sendo que aquele homem era um feiticeiro. Como que pode receber o espírito de um feiticeiro? E fala, recebeu a unção do homem. Gente, vamos reconhecer o Espírito. O Espírito Santo é que traz arrependimento. O Espírito Santo é o que traz arrependimento para o homem. O Espírito Santo, ele traz choro, miséria. O homem vê nele a sua miséria. Ele vê que ele está errado, ele chora, ele fala, me perdoa, minha alma está indo embora para o fogo eterno. O quanto tempo nós estamos perdendo com cultos de massagear pessoas, de massagear homens. Quantos feiticeiros não se levantaram no evangelho brasileiro? Quantos feiticeiros? Quantos estão fazendo sinais como o Bar Jesus? No tempo Bar Jesus também era um feiticeiro terrível. O apóstolo Paulo chegou até Bar Jesus. Você viu o que aconteceu lá com o Bar Jesus? O espírito do engano tinha naquela mulher adivinhadora também. Naquela adivinhadora, aquela mulher adivinhava, e quando olhou para Paulo, falou assim, aí vem um homem de Deus, adivinhadora, que tinha dom de revelação. Quantos espíritos estão tomando a casa do Senhor Jesus? Então, o problema não é o profeta cair, ele levanta. O problema é o profeta continuar fazendo loucuras. Se ele cair, Deus levanta ele. Olha o que aconteceu com Davi Miranda, o filho. Estava lá, caiu lá, hoje é um grande homem de Deus. Deus levantou ele melhor ainda. O problema não é cair, o problema é tirar as pessoas do caminho da verdade, da justiça e do juízo. Porque ele disse, olha, eu irei para o céu, mas eu vou trazer para vocês um que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que está acontecendo? Quando os pastores estão proibindo o casamento, quando a Bíblia fala em Timóteo capítulo 4, proibir casamento, sabe o que ele quer dizer ali? Porque ninguém mais quer se intrometer no casamento das suas ovelhas. É como se fosse assim, o namorinho na igreja, como que pode dois jovens se beijarem, sendo que eles não são casados? Isso é prostituição. O pastor vai lá e ora pelos jovens. Na sua igreja tem namorinho. A prostituição dentro do templo de Deus. Assim como a Fini e Finé estavam se prostituindo. Então, devemos estar na direção do Espírito? Devemos estar? Sim, devemos. Mas de que forma? De forma que Deus consiga descer na igreja e consiga falar com seus filhos. E aí que vem essa apostasia, para não deixar ele coibir o projeto de Deus na casa da congregação dos santos. Então, quando Paulo disse assim, ele viu que o negócio estava problemático, ele falou lá em Hebreus capítulo 10, 25, 26, 27, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então ele falou assim, poxa, se nós continuamos a pecar, então para que sacrifício? Então nem Jesus merece você, e nem você merece ele. Porque se você continuou na prática, é sinal que o sacrifício foi anulado para a sua vida. Ele não teve resultado. Então, o que resta para você é fogo do inferno. Fogo do último dia, da última hora. Então, o que resta para você? Fogo e enxofre para toda a eternidade.
Porque não tem porquê. Então ele fala em Hebreus, ele fala, gente, vou pecar para que a graça abunde, onde mudou o pecado, mas se vou pecar, de modo algum, não vamos pecar para que a graça abunde de forma nenhuma. Ah, mas onde abundou o pecado, não, de forma nenhuma podemos fazer isso. Então, essa questão, somos salvos pela graça, e aí vai. Então, entra um monte de tema, pessoas dançando, mulher em cima do altar, querendo dominar igrejas. As mulheres abrem o culto em cima do altar, o pastor fica atrás da bunda dela ali, e as irmãs tudo em cima do altar querendo se aparecer. Para que subir no altar? Para se aparecer, gente. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Quem não sobe no altar não é reconhecido. Hoje o altar virou um espetáculo, o holofote dos crentes. Você está entendendo? João Batista pregava no chão. João Batista pregava no chão. Muitas pessoas que pregam no altar não conseguem pregar na praça. Muitos. Por quê? Porque eles estão no altar para domínio e vanglória. Mas não conseguem encarar no mesmo chão um pecador, olhar no olho dele e anunciar a verdade a ele. Então, estamos sendo dominados por várias situações terríveis e tenebrosas. E Deus está deixando acontecer. E por quê? Porque vai chegar uma hora, a destruição será e repentina destruição. Eu vou falar outra coisa interessante que vai chegar no mesmo braço da situação. Vocês lembram que no começo, todo em outubro, novembro, eu trago profecias do ano, né? Disse para vocês que vai vir outra doença, que veio a Delta. Já está aí. Quem lembra das profecias do pastor Júlio? Eu nunca errei profecia, nunca, graças a Deus. E eu disse a vocês que ia aparecer muito extraterrestre e discos voadores. Está alarmante, no Texas agora, essa semana, viram mais de 8 naves. Então, até a NASA, todo mundo, o governo americano, soltou que realmente existe OVNIs. Isso é evidente. Eles fecharam a boca há mais de 100 anos, quase 100 anos. E agora deduziu que mostraram imagens verdadeiras. E eu disse para vocês que isso está acontecendo muito. O que está acontecendo? O que é o ET? O que é esse OVNI? OVNI é simplesmente o final dos séculos. Jesus falava, olha, vai acontecer algo muito tenebroso, que vai ter sinais lá no céu. E vocês têm que ficar muito ligados a isso. Sinais estranhos acontecerão no céu. São esses tipos de sinais. Não é uma nuvem torta. São sinais estranhos vindo do céu. E isso, Jesus já premeditou, dizendo, mas isso aí, né? Ele vai ser uma antecedência da minha volta, acima como sinais do céu, sinais da terra, e até mesmo, como Timóteo diz em 1 Timóteo capítulo 4, que daria também um espírito de engano dentro das igrejas. Então, céu, terra e igreja, os três afetados. Porque no céu, sinais estranhos. Na terra, filho contra pai, pai contra filho. Miséria, peste, fome, terremotos. E dentro das igrejas, falsos profetas, falsos mestres. Então vocês querem o quê? Vai dar para escapar? Se sai, a terra está tremendo. Se olha para cima, tem sinais estranhos. Se vai congregar, tem um cara profetizando mentira na sua vida. Complicou. Tá. Quando nós vamos ver a Bíblia Sagrada, a gente vê um livro de 1 João, lá no capítulo 2, que é interessante, o livro de 1 e 2 João é muito interessantíssimo. Ele fala muito sobre a aparição de Jesus Cristo e da conservação da alma. Ele fala assim, quanto a vocês, cuide para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que viram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho de Deus. Esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Então, se permanecer em mim, eu permanecerei em vós. E o Pai também permanecerá em vós. Mas o que você aprendeu? Desde que você aprendeu da Bíblia Sagrada, não mudou muita coisa? Escreve aqui, mudou ou não mudou? E por quê? É porque a apostasia chegou. A tecnologia chegou junto com a apostasia. A tecnologia chegou junto com a igreja brasileira. Entende? Essa é uma realidade. A apostasia, ela veio junto com a igreja. Junto com a igreja. Né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai trazer um transtorno psicológico. Ela vai trazer um transtorno espiritual. E vai fazer com que todos caiam no mesmo sentimento, que é o sentimento do esfriar da mente da fé. E é o que está acontecendo. E por quê? Por que isso? Por que isso? Eu fui o primeiro pastor pentecostal, eu não achei um ainda, que tem igreja, que eu fui o primeiro a denunciar o dízimo.
Eu não vi um pastor que tem igreja falar o que eu falei. Eu disse aos irmãos, dízimo não é obrigatório. Dízimo não é obrigatório. Com igreja, com clínica para cuidar, com um monte de conta para pagar na igreja, eu fiz um vídeo sobre isso. Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Eu falei para vocês que dízimo era da tempo dos levitas, que eles que pagavam, e lembrando que o dízimo hoje é um voto, não é uma obrigação. Mas não, hoje eles falam que se não der o dízimo você vai para o inferno, que viu muito dizimista amarrado no inferno, que viu muito dizimista levando. Então, tudo um fator de trazer o povo para temer a Deus e enriquecer seus bolsos. Vamos colocar a igreja Deus e Amor. A igreja Deus e Amor só tem um renascer, só uma renascer, reviver, quer dizer, só tem um centro reviver. Pelo dinheiro que tem, poderia ter um centro desse em todos os estados. Por que só faz um? Porque um fazendo vira piedade por fonte de lucro. E é isso que o apóstolo Paulo também falava lá. Ele dizia, eles vão usar os mendigos para ficarem ricos. Eles vão usar a piedade por fonte de lucros. Né? Então, realmente, esse é o tempo. E é isso que está acontecendo. A falta de conhecimento fez a senhora, o senhor, ou você jovem, afastar dos desígnios do Senhor. Não tem mais isso. Não tem mais o arrependimento. As mensagens são de alto psicológico para você sair bem, para você abraçar. Cutuca o teu irmão aí do lado. Já viu isso nos cultos? Cutuca o teu irmão assim, vai, chacoalha ele até ele acordar. Gente do céu, aonde chegou a igreja brasileira? Aonde chegou o temor, onde as pessoas abaixavam a cabeça e diziam, fala comigo, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso parar de pensar com a minha mente maliciosa, meu coração está ruim, eu não perdoei meu próximo, está difícil para mim. Não tem ninguém que abaixa a cabeça. E fica lá, todo mundo, né, na mensagem. Claro que tem um tempo de alegria nos corinhos, fé, mais fé, amor, é muito glorioso, mas a palavra não traz ninguém a olhar para baixo. Todo mundo fica assim olhando, esperando, não vê a hora de esperar do pastor trazer revelações. Um culto sem revelação não é um culto a Deus, não. Por isso que tem que ter um culto de revelação, porque o homem tem que se promover. O homem tem que mostrar que ele pode. E isso está começando a entristecer o Espírito Santo de uma forma muito rápida. Muito, muito rápida. Né? Então, apostasia é aquilo que era verdadeiro, se tornou falso. O cachorro que Paulo disse, colocou em parábola, dizendo que comeria seu próprio vômito. Situações extremas, dificuldades, é claro que existirá. Um tempo sombrio, um tempo que estamos separando entre os que vão e os que vão ficar. A separação entre o joio e o trigo ela já começou. E também o esfriamento espiritual na terra dos viventes. A igreja sofrendo, apanhando, levando chicotada como Jesus levou. Mas não o final da cruz. Ele sofre por levar o evangelho, mas não subirá à cruz. Por quê? Porque tem medo dela. Só levam chicotadas, mas crucificação eles correm. E é isso que está acontecendo. A via dolorosa, paramos de entender que ela é o lugar e o caminho que devemos seguir. A via dolorosa. Passamos de limites, passamos de comportamentos éticos e estamos sofrendo por não ter nenhuma sensatez de espírito para analisar as coisas que em breve vão de acontecer nos últimos fins. É os últimos sinais. O teu pastor não vai poder salvar a sua alma. Eu também não vou poder salvar a sua alma. Mas o único que pode salvar a tua alma é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Ele sim vai motivar vocês a sobressair. Ele é poder, todo poder, domínio, glória, honra e majestade. Ele vai conseguir tirar vocês, né, desse sofrimento, dessa angústia, dessa dor, dessa maldição que está hoje sobre a sua vida, que é a falta de conhecimento, a fé se esfriando e o tempo se esgotando. Então, precisamos entender que muitos se levantaram nessa terra. Tá certo? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem com esta palavra e que vocês consigam começar a viver o mundo de uma forma diferente. Tá certo? Então meus irmãos, o que eu tenho para falar para vocês? Qual que é a didática que eu tiro dessas palavras? Apostasia.
apostasia perigosa, ela chegou lentamente, ninguém percebeu. É por isso que nós estamos vivendo os últimos minutos, os últimos retoques da igreja, né? A última parte que a igreja vai sobressair. Nós não sabemos se vamos, né, continuar, vamos continuar vivendo, né, esses últimos minutos, tá bom? Que Deus abençoe, fica aqui a palavra, deixe seu comentário, então toma cuidado, é isso que Deus queria falar com vocês, e, né, realmente a trombeta vai tocar e logo vai pegar todo mundo de surpresa e nós estamos refém do sistema. Nós somos um sistema gospel, certo? Nós somos desse sistema. Infelizmente, a Giripoca já cantou e já piou. Infelizmente, será tarde demais amanhã. Amém? Que Deus abençoe. Fique com o Senhor Jesus Cristo. Sinais acontecendo no fim. Sinais do fim. Sinais do fim. Sinais em todo o tempo. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Espero ouvir Jesus a me chamar.